e um povo heróico brando retumbante, e o som da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela e forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma!
pensando? Eles querem e terão a sua conta. Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Independência ou morte? Garanto que você já ouviu essas palavras antes. Não ouviu? Acho até que você sabe quem deu o grito da independência e quando. Agora, você sabe como e por que a independência do Brasil aconteceu? Esta é a história que nós vamos investigar hoje. Até logo. Quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Qual é a data da independência do Brasil? 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1822. Pois é, o Porto do Rio de Janeiro teve um papel importante na história da independência. Foi aqui, neste porto, que a família real portuguesa desembarcou em 1808. Vamos ver agora o porquê dessa mudança da corte de Portugal para o Brasil. No começo do século XIX, a Europa toda estava envolvida na guerra contra a França. Quem detinha o poder era Napoleão Bonaparte. Um dos objetivos de Napoleão era conquistar a Inglaterra. Para conseguir este objetivo, Napoleão decretou o bloqueio continental. Isso queria dizer que todos os países do continente europeu estavam proibidos de negociar com as ilhas inglesas. O que a guerra entre franceses e ingleses tem a ver com a nossa história? Simples. Portugal tinha uma longa tradição de amizade e comércio com a Inglaterra. Por outro lado, não podia enfrentar o exército francês sozinho. Por isso, a solução encontrada pelo rei Dom João VI foi vir para bem longe, para o Brasil, colônia portuguesa na América. Aqui ele poderia continuar suas relações comerciais com os ingleses. Napoleão, ocupado com a guerra na Europa, não podia pressionar o rei numa região tão distante. Foi assim que começou uma história que todos sabemos onde foi dar. Mas para entendê-la bem, a gente tem que investigar. Em março de 1808, a corte chegou ao Rio de Janeiro, a sede da América Portuguesa. Não se sabe exatamente quantas pessoas vieram com a família real, mas vários estudiosos estimam entre 10 e 15 mil pessoas. Eram ministros, funcionários públicos, nobres e religiosos. Toda essa gente importante foi recebida com muita pompa e muita festa. Mas a cidade não estava preparada para acomodar todo mundo. E o que acabou acontecendo foi que muitas famílias foram deslocadas para dar lugar aos novos moradores. Outros problemas chamaram a atenção de Dom João VI.
A América Portuguesa era formada por regiões que tinham poucos contatos e pouca integração entre si, o que poderia resultar na divisão da colônia em vários países diferentes. A intenção de Dom João VI e seus ministros era de centralizar no Rio de Janeiro a administração colonial. Dom João VI tinha motivos para ficar preocupado. Afinal, há bem pouco tempo, no final do século XVIII, a coroa portuguesa tinha tido que enfrentar dois movimentos que contestavam a dominação colonial. A Conjuração Mineira, em Vila Rica, Minas Gerais, em 1789, e a Conspiração dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, em Salvador, em 1798. Antes da chegada de Dom João VI, as regiões da América Portuguesa estavam distantes, afastadas. Tanto é que as revoltas na Bahia e em Minas foram acontecimentos regionais, que propunham mudanças locais. A partir da chegada da corte, a coisa mudou de figura. Um importante grupo de proprietários, comerciantes e funcionários começou a se interessar pela permanência da família real no Brasil e pela criação de um império americano. Para a construção desse império, era necessário estabelecer relações econômicas com outros países. É com esse objetivo que Dom João VI assina a abertura dos portos às nações amigas. Este porto aqui é muito movimentado, né? Quantos navios mais ou menos atracam por dia? Uns 30 navios. 30 navios. E de que países são esses navios? São diversas nacionalidades, né? Esse daqui atrás, por exemplo? Esse é panamenho. Do Panamá. E esse aqui no nosso lado direito? Esse é grego. Da Grécia? Da Grécia. Que tipo de mercadorias que chegam no porto? São diversas mercadorias também que entram e saem do porto. Por exemplo? Granéis, trigo. Bobinas de papéis, temos produtos químicos. E quantas toneladas entram e saem do porto por dia? 350 mil toneladas. 350 mil. Quanto que representa em dinheiro por dia essas mercadorias? A base de 40, 50 milhões de dólares. Toda essa movimentação, na verdade, começou em 1808, quando Dom João VI assinou a abertura dos portos às nações amigas. Todo o comércio exterior era feito através dos portos e todos os portos brasileiros podiam fazer comércio com países diferentes. Se o objetivo era inaugurar sua estadia no Brasil com chave de ouro, Dom João tinha acertado em cheio. Andando pelo centro velho do Rio, a gente pode ver que Dom João VI levou a sério o propósito de transformar a cidade numa verdadeira capital. Vamos dar uma olhada nos postais aqui nessa banca de revista. E aí, chefe, posso ver aqui? Olha só, vamos ver alguns dos melhoramentos que a presença da corte portuguesa trouxe para a cidade do Rio de Janeiro. Olha só. A Biblioteca Pública, a Academia de Belas Artes, o Jardim Botânico, a Academia Real de Marinha, a Academia Real Militar. E nós temos também aqui ilustrações feitas por artistas da missão francesa que vieram para o Brasil. Sem contar os cientistas e botânicos que viajaram pelo interior, estudando e desenhando a fauna e a flora. Além disso, Dom João doou sesmarias. Estimulou a imigração, abriu estradas, conseguiu reunir no Sudeste, em torno da corte, um grupo de proprietários, comerciantes e funcionários interessados em sua permanência no Brasil e na criação de um império americano. E, graças aos tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação com a Inglaterra,
abarrotou os mercados brasileiros de produtos ingleses. Hello! Eu estou fazendo uma pequena participação no século XIX, porque I study by day and trabalha by night. Look, the wonderful mercadorias. Tecidas, calçados, crystals, vidras, louças and porcelain. Todos diretamente da Inglaterra e bem baratinhas, because eu pagar imposto pequenininho. Se you estiver interested, my name is Mary Starr. Mas se a região sudeste ia bem obrigado, o mesmo não acontecia aqui no Nordeste. Em 1817, estoura em Recife e em Olinda a Revolução Pernambucana. Esse movimento foi inspirado nas ideias da Revolução Francesa. Em outras palavras, era um movimento republicano. Os revoltosos chegaram mesmo a proclamar a República dos Lavradores, que durou 75 dias e foi derrubada pela coroa portuguesa. Quando a Revolução Pernambucana estourou, o Brasil não era mais uma colônia. Em 1815, Dom João havia levado a antiga colônia a Reino Unido, a Portugal. Éramos agora a sede do governo português. Essa situação satisfazia os brasileiros que se beneficiavam da política de Dom João e os portugueses que moravam no Brasil. Já em Portugal, as coisas não iam tão bem assim. Em 1820, estoura a Revolução do Porto. As elites portuguesas estavam descontentes, sentiam-se abandonadas pelo rei e prejudicadas pelo fim do pacto colonial. Exigiam que Dom João e a família real voltassem a Lisboa e que o Brasil fosse recolonizado imediatamente. Mais uma vez, o rei de Portugal ia enfrentar o mar. Mas Dom João não estava disposto a recolonizar o Brasil. Voltou a Portugal, como exigiam seus súditos, mas deixou aqui seu filho, o príncipe Dom Pedro. Sem um representante da família real, o Brasil podia tomar o rumo das outras colônias americanas, fazer uma revolução e proclamar a República. O resto da história eu mesmo posso contar. O grupo que apoiava Dom Pedro era o mesmo que apoiava o pai dele. Esse grupo não queria a República. Tinha medo que numa guerra de independência o país se dividisse. Também havia muito receio de rebeliões de escravos. Por outro lado, cada vez mais brasileiros queriam a independência, como nós podemos ver por esses jornais da época. A pressão das cortes portuguesas pela recolonização aumentava. Elas exigiam a volta imediata de Dom Pedro a Portugal. Só havia duas opções: independência ou volta. E foi assim que, em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, o príncipe Dom Pedro resolveu dar o seu famoso grito e, em seguida, ser sagrado imperador do Brasil. Mas fica sempre uma perguntinha no ar, não é? Por que Império do Brasil e não República do Brasil? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI e toda a corte vieram para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Aqui, Dom João encontrou as províncias da colônia muito desunidas e adotou uma política habilidosa. Concentrou a sede do poder no Rio de Janeiro e passou a oferecer terras e vantagens comerciais para quem se estabelecesse na região. Acabou com o pacto colonial, abrindo os portos. Estimulou a educação, a cultura e as artes. Em 1817, aconteceu a Revolução Pernambucana em Recife, que queria a independência e a república. Dom João enviou forças para reprimir o movimento. Em 1820, estourou a Revolução do Porto, em Portugal. Os revoltosos pediam a volta da família real e a recolonização do Brasil.
Dom João voltou, mas deixou seu filho, Dom Pedro, tomando conta do país. 2 anos depois, em 1822, Dom Pedro proclamou a independência e foi coroado imperador do Brasil. Está aí, hein? Então, pensaram na minha pergunta? Por que toda a América Espanhola se dividiu em várias repúblicas depois da independência e só o Brasil virou império? Veja o que o seu livro tem a dizer sobre isso. E até a próxima. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os milhões que nos forjavam das perfídias do tortilho, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tornaram varonil do universo entre as nações.